Pais, os bebês, os avós. Isso mesmo, que coisa linda, gente. Quero convidar aqui o pastor Fernando, a pastora Carla, o pastor Gustavo, a pastora Elane, para me ajudar a consagrar esses bebês aqui, né? Segura assim para ajudar a mãe, assim, tá? Isso. O que nós combinamos, pá? Muito bem. Esse momento, ele é um momento maravilhoso. Ele é um momento lindo. É aquilo que o pastor sempre gosta de fazer. O pastor gosta de batizar, casar e consagrar bebê. Na ordem certa, viu, gente? Se não for na ordem errada, não dá certo, não é verdade? E hoje nós temos aqui, né, 2 bebês para nós consagrarmos. E esse momento ele é muito especial. Esse casal aqui chegou aqui, eles eram 3. Agora já são 5. Tem mais não? Então essa unção pode liberar para ali? Tem uma unção liberada aí agora, ó, de trigêmeos, quadrigêmeos. Ó, tem irmã recebendo aí, ó, tem irmã recebendo. Ó, tem irmã passando aí, tem irmã passando. Ai, filhos é maravilhoso. Chegou aqui só com ela, agora mais 2. Como é que a senhora está se sentindo? Hã? É, vovó. Isso. E aqui também. Pronto. Pronto. Já vai. Aqui também, ó. Chegou como quem não quer nada. E olha, já tem aí um bebê agora. Vovó babona. Olha só para você ver, vovó. É. Vovó. Isso. Vai treinando, meu amor. Vai treinando que eu quero muitos. E vai ter que ficar lá em casa a semana toda. Vai ser lindo demais. Vou pegar na sexta, só entrego na segunda. Meu Deus. Mas é maravilhoso, né? Nós podemos estar aqui, contemplar, né? Esse momento tão lindo nas famílias. E você deve estar perguntando assim, pastor, por que eles não vão ser batizados e vão ser consagrados? É porque eles ainda não entendem. Eles ainda não sabem o que estão fazendo. Então é os pais que decidem por eles agora. Os pais estão consagrando, vai ensinar eles o caminho e depois eles vão tomar uma decisão. Papá, mamãe, eu quero me batizar. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Então eu queria que vocês me ajudassem agora. Vamos começar aqui, né, pelo grande Arthur. Vem cá, Arthur. Isso. Grande Arthur, como é que você está, pá? Vamos lá ou não? Posso segurar você assim, pode ser? Que assim fica mais tranquilo, né? Eu fico mais confortável, tá bom? Muito bem. Estenda as mãos aqui para o Arthur. Pode ficar de pé? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé, isso. Vamos ficar de pé. Arthur, não chores, Arthur. Estenda as mãos. Senhor, graças nós te damos, Pai, nesta manhã, pela vida, meu Deus, do pequeno Arthur. Muito obrigado, meu Deus, pela sua família, pela sua casa, por todo o propósito, Pai, que o Senhor tem na vida dele. Nesta manhã, Pai, nós estamos aqui diante do Senhor para apresentar, meu Deus, todos os dias de vida do Arthur. Nós sabemos, meu Deus, que desde a sua concepção, o Senhor o amou, o Senhor cuidou, o Senhor o gerou,
Arthur foi um presente de Deus para a sua família. Arthur foi um presente de Deus para os seus pais. Arthur foi um presente de Deus para a nossa igreja. Arthur foi um presente de Deus para todos aqueles que o conhecerem. E por isso hoje, meu Deus, nós já apresentamos, não só todos os dias, mas também tudo aquilo que ele vai viver durante todos os dias. Nós apresentamos, Pai, os seus primeiros coleguinhas, nós apresentamos, Pai, a sua primeira escola, nós apresentamos, Pai, corpo, alma, nós apresentamos, Pai, espírito, nós apresentamos, meu Deus, toda a sua caminhada, toda a sua trajetória, por onde ele passar, por onde o Senhor enviar ele. Arthur será uma bênção do Senhor. Nós oramos, Pai, para que Arthur possa sempre, Pai, ser obediente aos pais, que ele possa amar ao Senhor sobre todas as coisas e que ele possa honrar, Pai, os seus pais em todo o tempo e em todas as estações. Por isso, nesta manhã, Pai, nós o consagramos desde a planta dos pés até o alto da cabeça e declaramos, Pai, uma vida abençoada, declaramos um jovem abençoado, declaramos um homem abençoado, declaramos um marido abençoado, declaramos um filho abençoado, declaramos um neto abençoado, e que tudo seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Nesta manhã, como ministro do Evangelho do Senhor Jesus, eu consagro Arthur ao Senhor. E a igreja diz: amém, amém. Epa, e agora, hein? E aí, pá, como é que é? Vai ser, deixa ele quietinho, não tem problema não. Gente, hoje está sendo um dia muito especial para mim. Estou tendo a oportunidade de consagrar o neto de um homem que marcou a minha vida, marcou a diaconia dessa igreja, marcou essa igreja e marcou a família deles. Mas nós o perdemos. O perdemos aqui na terra porque nos encontraremos com ele no céu. E Antônio veio logo a seguir para confortar essa família, para cuidar dessa família. E eu tenho certeza, né? Está aqui o Antônio Vieira dos Santos Araújo. Era o nome do vovô dele. Deixou um legado geracional que impactou os filhos, impactou os netos, impactou também a minha vida. Por isso hoje nós vamos consagrar, e eu tenho certeza que esse momento ficará marcado nas nossas memórias, na memória do Bruno, da nossa irmã Rosângela e de toda a família. Amém? Estenda as mãos. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Porque Antônio é um presente de Deus para nós, Pai. Antônio é um presente de Deus para a minha vida, é um presente de Deus para a vida dos nossos irmãos Bruno e Grazi. Antônio é um presente de Deus para sua vovó Rosângela, e Antônio é um presente de Deus para essa igreja. Por isso, Pai, nesta manhã, Pai, nós queremos consagrar ao Senhor tudo que Antônio é, Pai. Desde o ventre da sua mãe, desde a sua concepção, desde tudo aquilo, meu Deus, que foram declarados sobre a vida de Antônio, Pai. Nós queremos, meu Deus, nesta manhã, declarar ao Antônio palavras do céu sobre a vida dele, Pai.
Por onde quer que Antônio passar, ele será reflexo do amor de Jesus. Por onde Antônio passar, ele vai refletir, Pai, o amor do Senhor Jesus. Ele vai refletir, Pai, um coração sábio. Ele vai refletir, Pai, uma vida íntegra. Ele vai refletir, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a vida dele. Por isso, meu Deus, desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, nós declaramos, Pai, toda sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. Declaramos, Pai, sobre a vida dele proteção. Declaramos, Pai, sobre a vida dele cuidado. Declaramos, Pai, sobre a vida dele saúde. Declaramos sobre a vida dele, Pai, sabedoria do alto. E nesta manhã, Pai, como igreja do Senhor, nós declaramos que Ele amará o Senhor Jesus sobre todas as coisas. Ele amará o seu próximo como a ti mesmo. Ele honrará, Pai, a geração que Ele veio. Ele honrará os seus pais. E por isso nós declaramos, Pai, todos os dias de vida de Antônio abençoados, consagrados em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz amém. Vamos declarar agora sobre esses bebês. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aleluia. Vamos tirar aqui uma foto bonita aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Amém. Que Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Mas eu dormi já, pá. Muito bem, glória a Deus. Quem está feliz aí com Jesus? Amém, glória a Deus. Tome aí a sua Bíblia, por favor. Tome aí a sua Bíblia, por favor. Fala com esse irmão, fique atento agora, porque Deus vai falar com você. Fala com ele, fique atento, porque Deus vai falar com você. Muito bem, muito bem. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 Crônicas, capítulo 20. Segunda Crônicas, capítulo 20. Nesta manhã, o tema da minha mensagem é: o que fazer quando não há o que fazer? Por que esse tema? Ultimamente, o que eu tenho mais ouvido em todas as minhas conversas com ovelhas, com pessoas conhecidas, com pessoas desconhecidas, pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei o que fazer do meu casamento. Eu não sei o que fazer do meu filho. Eu não sei o que fazer das minhas finanças. Eu não sei o que fazer. Há dias eu ouvi um político
da União Europeia dizendo: eu já não sei mais o que fazer com uma determinada realidade. Quem aqui já fez esse questionamento? Eu não sei o que fazer. Quem já fez? Acho que todos nós. Diante de alguma situação, nós vivemos: eu não sei o que fazer. O que fazer? Eu vim aqui para lhe dizer que a Bíblia, ela tem resposta para você quando você não sabe o que fazer. Fala para esse irmão que está do seu lado: você não sabe, mas Deus sabe. E o desafio é nós entendermos o que Deus quer que nós façamos. E em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1, nós vamos ler até o verso 12. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Ende. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Sempre de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, o teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão em que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em... Olha a oração que Josafá termina dizendo, verso 12: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que... Talvez o cenário aqui, preste bastante atenção, talvez o cenário aqui na sua mente, ele não tenha um impacto que você talvez precisa ter para entender a aflição desta oração. Nós estamos falando de um ambiente em que outra
os inimigos estavam vindo como um rolo compressor, e aos olhos naturais, aos olhos dos homens, aos olhos nossos, aos olhos de Josafá, era impossível eles vencerem. Era impossível acontecer. Era impossível eles lutarem e algo acontecer. Mas o que me encanta aqui é a forma como Josafá ele reage a isso. O que me encanta aqui e o que eu quero trabalhar com você aqui são 3 realidades nesse texto. Porque o rei Josafá e o povo de Judá, presta bastante atenção, eles estavam enfrentando uma colisão de exércitos. Eles estavam enfrentando uma realidade muito dura e contra exércitos poderosos que vinham para guerrear contra eles. Não havia brincadeira, eles não vinham para conversar, eles não vinham para tentar ajudar, eles não vinham para tentar, eles vieram para matar, eles vieram para acabar. E às vezes nós estamos diante de situações que vêm para acabar com a nossa família, vêm para acabar com a nossa casa, vêm para acabar com o nosso casamento, vêm para acabar com a nossa empresa, vêm para acabar com os nossos filhos. E o que fazer? Quando eu estou impotente diante de algo que o inimigo ele vem, quem é o inimigo das nossas almas é o diabo, quem é o inimigo da nossa casa é o diabo, quem é o inimigo dos nossos filhos é o diabo, e ele chega e quer nos detonar como um rolo compressor, entra na mente dos nossos filhos, entra na mente do marido, entra na mente da esposa, entra na mente da família e acaba com tudo. E do outro lado existe alguém. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho o que fazer. Eu não sei o que fazer. Eu não tenho recurso para poder fazer. Eu reconheço que diante dessa situação, eu não tenho forças. Eu não tenho conhecimento. Eu não tenho entendimento. Eu não tenho nem por onde começar. Talvez você esteja vivendo isso. Há um outro fato no livro de Neemias que constata também com isso. A Bíblia diz que Neemias, no capítulo 1, ele recebe uma notícia dos irmãos dele que vinha de Jerusalém. E a Bíblia diz que quando os irmãos dele chegam, ele fala a Neemias: a nossa terra foi saqueada, a nossa terra foi destruída, a nossa terra está toda destruída. A Bíblia diz que naquele momento, em que Neemias vê os pais destruídos, vê as famílias destruídas, vê os filhos destruídos, vê todo mundo destruído, vê a sua cidade destruída, a Bíblia diz que naquele momento, Neemias chora, ora e jejua por alguns dias. Naquele momento, quando Neemias estava para receber aquela informação, Neemias não tinha recursos, Neemias era apenas copeiro do rei. Mas a Bíblia diz que Neemias, ele chora, ora e jejua por alguns dias. Capítulo 1 de Neemias. Mas a Bíblia diz que há um dia em que Neemias estava orando, jejuando e chorando, que ele chega para servir o rei Artaxerxes. E que naquele momento que ele vai servir o rei Artaxerxes, o rei olha para ele e diz assim: Neemias, o que está acontecendo com você? O que você precisa? O que está acontecendo? Eu vejo uma tristeza na sua alma. Deus usa a vida de um rei para enxergar a tristeza na alma de Neemias. E a Bíblia vai dizer que Neemias relata tudo aquilo que precisava relatar. E logo a seguir o rei fala: o que eu posso fazer por você? E a Bíblia diz que ele libera recursos. A Bíblia diz que ele libera uma carta para que ele possa chegar naquele lugar.
que ele dá todas as liberações, concessões, toda a documentação e toda a provisão que Neemias precisava. Mas é interessante algo e uma curiosidade, que a Bíblia diz no capítulo 1, que aquilo era no mês de Nisan. Mas no capítulo 2, quando a resposta do rei chega, era no mês de Quisleu. E eu fui estudar qual é o tempo do mês de Nisan para o tempo de Quisleu. 4 meses. 4 meses orando, 4 meses chorando, 4 meses jejuando, para saber o que fazer em um momento que não tinha o que fazer. Talvez você esteja aqui comigo agora dizendo: pastor, eu já tenho 1 ano orando. Um dia para Deus não tem nada a ver com os dias do nosso calendário. Anos para Deus não tem nada a ver com dias do nosso calendário. Nós precisamos continuar firme, entendendo algumas coisas. Aqui Josafá já estava no limite, aqui Josafá estava vivendo realidades terríveis, realidades difíceis, e eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer que mesmo quando as circunstâncias, elas nos sufocam, humanamente nós não vemos saída, eu quero lhe encorajar agora, que a sua resposta, ela virá do alto. Aqueles pães e aqueles peixes, que eu falei na oferta, humanamente era impossível, mas quando ele foi levado ao céu, ele se tornou possível. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga assim: aquilo que é impossível para você agora, diante de Deus vai se tornar possível. Fala para ele: sabe por que eu declaro isso na sua vida? Porque a Bíblia me respalda para isso. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ei, presta bastante atenção. Diante de uma situação difícil, diante de uma situação delicada, eu aprendo 3 lições aqui com Josafá, que estão no texto, e eu não vou sair do texto, eu vou ficar no texto. A primeira lição que eu aprendo com Josafá é quando ele está no verso 3 e 4. E ele diz assim: então Josafá teve medo. Fala com esse irmão que está do seu lado: ter medo não é um problema. Ter medo é uma característica humana. Fala com ele: mas essa característica não pode te dominar. Ter é uma coisa, domínio é outra. Olha só. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar e apregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar Primeira coisa que nós vamos aprender aqui com Josafá. Eu, se fosse você, anotava. Porque quando você não tiver o que fazer, a Bíblia tem uma receita para você. A primeira lição que eu aprendo aqui com Josafá é reconhecer as minhas limitações e impotências e buscar a um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Sabe qual é o maior desafio aqui? É quando nós não reconhecemos que não somos nós é que temos que agir, mas é a mão do Todo-Poderoso. Tem pessoas aqui cansadas e sobrecarregadas. Tem pessoas aqui cansadas e sobrecarregadas nessa manhã. Sabe por quê? Porque você está fazendo aquilo que só Deus pode fazer. Você está tentando fazer aquilo que só Deus pode fazer. Tem marido aqui que está cansado da esposa. Tem esposa aqui que está cansada do marido. Tem família aqui que já está cansada com os filhos. Tem pessoas aqui que já está arrebentando pelas costuras. Eu vim aqui nesta manhã para lhe dizer: solta, larga o osso, porque aquilo que você não pode fazer é só Deus que vai fazer. Está na hora de você soltar. Está na hora de
você falar assim: Senhor, eu reconheço as minhas limitações, Senhor, eu reconheço a minha impotência, mas eu estou diante de um Deus que é todo poderoso, eu estou diante de um Deus que é criador dos céus e da terra, eu estou diante de um Deus que tudo pode, tudo faz, tudo tem, tudo domina, tudo faz. Nós temos essa dificuldade de reconhecer as nossas dificuldades. Nós temos dificuldade de falar assim: eu não sei. Nós temos dificuldade de falar assim: eu não consigo. Nós temos dificuldade de falar assim: eu não posso, eu não tenho forças para isso. Existem pessoas aqui fartas de ser forte o tempo todo. Existem pessoas aqui que já estão fartos de ser forte o tempo todo. Existem pessoas aqui que já estão entrando num estresse profundo, porque você tem uma necessidade de aprovação, você tem uma necessidade de aceitação, você tem uma necessidade muito grande que as pessoas olhem para você e falem que você é o maior, que você é o melhor, que você é a última Coca-Cola do deserto, que você é a última bolacha do pacote. Larga, sai dessa cena agora. Você precisa reconhecer as suas limitações. Existem coisas que você é muito bom, mas existem coisas que outros são muito bons. Mas fala para esse irmão: existem coisas que só Deus é bom. Existem portas que só Deus abre. Fala para esse irmão que está do seu lado: tem chaves na minha vida que está na sua mão. Tem chaves da sua vida que está na minha mão, mas tem chaves da nossa vida que só está nas mãos de Deus. Só está nas mãos de Deus. Só está nas mãos de Deus. Ei, presta atenção. A primeira lição que eu aprendo aqui é reconhecer que não sou eu que vou obrigar aquela pessoa a deixar de beber. Não sou eu que vou obrigar aquela pessoa a deixar de fumar. Não sou eu que vou obrigar aquela pessoa a vir para a igreja. Não sou eu que vou obrigar aquela pessoa a fazer o curso bem casado. Não sou eu. Não. É o próprio Deus que vai lá e... É o próprio Deus que vai lá. E Deus, ele tem uma característica assim extraordinária. Ele sabe a medida, o tempo e a força que ele tem que usar. Ele sabe quando buscar, quando ir. Só faça a sua parte. Josafá aqui, ao receber a notícia que o grande exército vinha contra Judá. O grande exército vinha contra Judá. Olha que lição. Se você souber que alguém quer atacar sua casa, qual que é o seu primeiro pensamento? Vou comprar uma pistola? Vou comprar uns barrotes de 8 ou de 10? Vou comprar uns tacos de beisebol? Verdade ou mentira? Seja verdadeiro. Vou convocar aqui uns 2 ou 3 amigos daquele valente do Muay Thai? Ou do Kig? Verdade ou mentira? Você vê Josafá fazendo isso? Imediatamente, quando a notícia chega, ele não tentou, com o pouco que ele tinha, criar estratégias mirabolantes. Uma das coisas que nós temos que aprender a discernir é quando a luta é nossa e quando não é nossa. Tem luta que não é sua, meu irmão. Tem luta que não é sua, minha irmã. Tem luta que é joelho no chão e Deus é que vai tratar. Tem luta que é joelho no chão e Deus vai tratar. Ei, repara, diante desse exército aqui, Josafá, em momento algum você vai ver Josafá aqui: meu Deus, eu tenho que pedir o armamento ali, eu preciso juntar os armamentos, eu vou criar aqui uma estrutura mirabolante para arrebentar com esses caras que vêm aí. Pá. Ele reconhece a sua limitação. Ele reconhece a sua dificuldade. E a Bíblia diz que ele temeu. Mas ele não só temeu, ele buscou ao Senhor diante dos seus medos, diante das suas fraquezas, diante das suas lutas, porque ele tinha responsabilidade com aquele povo. Ele tinha responsabilidade. Eu quero falar para os homens aqui nesta manhã: não tenha receio, tenha responsabilidade. Não tenha problema com medo, tenha responsabilidade. Se Deus te entregou uma família, seja responsável por ela, mas seja responsável do jeito certo, seja responsável na hora certa.
certa. Busque ao Senhor quando as suas limitações chegam. Não queira ser forte o tempo todo. Não queira fazer da sua forma. Não queira fazer do seu jeito. Não queira fazer com as suas forças. Existe um Deus todo-poderoso lá do alto esperando assim: quando é que você vai orar para mim? Quando é que você vai me pedir a solução? Porque a solução já está aqui na minha mão. Toma, meu filho. Toma, meu filho. Toma, meu filho. Cuida da sua casa. Cuida da sua casa. Eu tenho promessa para a sua família. Não precisa levantar cedo, deitar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos meus eu quero te dar enquanto você dorme. Eu quero te dar enquanto você dorme. Ele não fala que quer dar enquanto você for preguiçoso. Ele fala que ele vai te dar enquanto você dorme, depois de ter trabalhado, depois de ter feito a sua parte. Essa é a primeira lição que eu tiro aqui. Preste bastante atenção. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu estava pensando em algo. Quando o nosso carro quebra na estrada e não tem nada em volta da estrada, qual que é o recurso mais sábio? Ligar para o seguro e chamar um? Mas mesmo assim, existem pessoas que não conseguem reconhecer a limitação e ainda tenta arrumar o carro. E ainda tenta dar um jeitinho no carro. E aí o carro anda mais 5 km e quebra de novo. Anda mais 5 e quebra de novo. Esforço desnecessário, sabendo que nós temos um seguro, nós temos um reboque, nós temos uma assistência do alto, nós temos alguém que pode nos socorrer nos momentos de dificuldade, que Ele prometeu que seria o nosso socorro bem presente na hora da tribulação. Fala com esse irmão que está do seu lado: não esqueça que você tem um socorro presente na hora da sua tribulação. Fala para ele: não há tribulação que você possa passar que Deus não esteja com você. Quando você se sentir sem saída, meu irmão, pelo amor de Deus, pare de tentar controlar aquilo que é incontrolável. Tem coisas que é incontrolável. Não tem como. Para de querer controlar. Larga o osso. Larga o osso. Deixa Deus cuidar, deixa Deus fazer. Josafá nos ensina isso aqui. E preste bastante atenção. Josafá não está nos ensinando isso no momento de alegria. Josafá está nos ensinando aqui no momento de pressão. No momento de embate, no momento em que você olha assim e fala: meu Deus, o banco está contra mim, meu Deus, a AIMA está contra mim, meu Deus, meu senhorio está contra mim, meu Deus, meu patrão está contra mim, meu Deus, até não sei quem está contra mim. Porque tomar essa decisão quando tudo está de boa, o frigorífico está cheio, a renda está paga, o depósito do carro está cheio, o seguro do carro está pago, as férias você já pagou a metade, falta só pagar a outra metade. É fácil. Agora, quando o rolo compressor está vindo, e ele está vindo na sua direção, e ele está vindo na sua direção, e ele está vindo na sua direção, você parar e falar assim: não, eu não tenho controle sobre isso, mas eu conheço quem tem. Eu não sei quem abre essa, eu não posso abrir essa porta, mas eu conheço quem tem a chave. Eu não posso derrubar essa muralha, mas eu conheço quem derruba. Ah, meu irmão, no momento eu imagino Davi e Golias. Exemplo claro disso. Diante de uma luta, homens de Deus têm atitudes que meninos não têm. Essa semana eu disse para um homem que o que demonstra a diferença entre homens e meninos é como nós reagimos nos momentos de tensão. O que define se você é um homem ou menino, o que define o que uma mulher é madura, o que define o que uma mulher é sábia ou é sabiá, é nos momentos de tensão, é nos momentos de embate. E Josafá está aqui nos ensinando: não,
eu não vou controlar o incontrolável. Deus está no controle de todas as coisas. Eu não abro mão do controle de Deus. Senhor, faça o que precisar ser feito. Se esse rolo compressor é para passar por cima de mim, que o Senhor dê permissão. Se não é, livra ele de mim. Pronto, final, parágrafo. A segunda lição que eu tiro aqui nesse texto, versos 5 a 9. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus dos nossos... Peraí. A fidelidade que você precisa hoje, não sabendo o que fazer, é a mesma que você beneficiou há alguns dias atrás. Sabe o que Josafá estava fazendo na sua oração? Ele estava nitidamente se lembrando que mesmo diante daquela situação, ele tinha um Deus fiel para cima dele. Ele tinha um Deus fiel cuidando dele. Ele tinha um Deus poderoso cuidando dele. Ele tinha um Deus poderoso diante dele. E ele não precisava temer. Repare que nessa oração do verso 5 a 9. Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores da terra de diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário em seu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirá e livrará. Sabe o que Josafá estava fazendo aqui? Josafá estava fazendo uma oração dizendo que Deus é soberano na vida dele, que Deus é poderoso na vida dele, e que as promessas do passado, elas estavam em vigor na vida até hoje. Sabe o que eu vim aqui para lhe dizer, meu irmão? Você não está lidando com Deus de mimimi, você está lidando com Deus que é soberano no céu e na terra. Você está lidando com Deus que é poderoso no céu e é poderoso na terra. Você está lidando com Deus que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Você não está lidando com um vizinho que hoje fala uma coisa, amanhã fala outra. Ele é soberano, Ele é o único Senhor, Ele é o único Senhor, Ele é o único que pode, Ele é o único que tem, Ele é o único que consegue. Ele é um Deus todo poderoso. Ele não é um Deus que hoje tem poder, amanhã não tem. Josafá estava falando: ah, meu irmão, todas as vezes que o rolo compressor vier contra você, todas as vezes que você não sabe o que fazer, eu vou lhe ensinar uma coisa: lembre da soberania de Deus, lembre do poder de Deus, lembre das promessas de Deus. Eu preguei na semana passada: todas as vezes que você erra, é porque você se esquece de alguma coisa. Agora, todas as vezes que você acerta, é porque você lembra de alguma coisa. Josafá acertou aqui, sabe por quê? Porque ele lembrou da soberania, ele lembrou do poder e ele lembrou das promessas de Deus. Cutuca seu irmão e pergunta: você tem se recordado do poder? Você tem se recordado da soberania de Deus? Você tem se recordado das promessas que Deus fez quando você ainda estava no ventre da sua mãe? Você tem se recordado das promessas quando Deus te fez naquele GC? Você tem recordado daquelas promessas que Deus te fez quando você estava no devocional? Você está recordado daquelas promessas quando você casou, quando você batizou? Você ainda está lembrando daquelas promessas? Porque quem não se lembra, erra. Agora, quem se lembra, acerta. Diante de uma luta, se você se lembrar que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é fiel e que Ele tem promessas para você, você vai acertar. Agora, se você esquecer, você vai errar.
Nesta manhã existe um povo aqui que quer acertar. Existe um povo aqui que quer acertar. Se você quer acertar, dê um glória a Deus, dê um aleluia aí agora. Dê um glória a Deus e dê um aleluia, meu irmão. É isso mesmo. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. A terceira lição que eu aprendo aqui: declare. Palavra. Tem pessoas aqui que só oram em pensamento. Está na hora de declarar. Está na hora de você abrir a boca. Está na hora de você falar assim: a minha família é a família mais linda da terra. A minha família é uma família próspera. A minha família é uma família abençoada. O meu marido é o mais lindo do universo. A minha esposa é a mais linda do universo. Os meus filhos, os meus filhos são lindos. Os meus filhos são obedientes. Os meus filhos são amados. Os meus filhos são queridos. Está na hora de nós começarmos a declarar. A terceira lição que eu aprendo aqui, verso 12. Nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que Josafá aprendeu? Sabe o que Josafá aprendeu? A declarar, a falar dos seus medos, a falar das suas angústias, a falar das suas dores, a falar dos seus temores. Eu tenho medo disso, eu tenho medo disso. Senhor, nós estamos diante de uma situação. O Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um povo que eu não sei o que fazer com eles. O Senhor, talvez você esteja aqui hoje: Senhor, o Senhor me deu uma empresa e eu não sei o que fazer com ela. O Senhor me deu uma esposa e eu já não sei o que fazer com ela. O Senhor me deu um marido e eu já não sei o que fazer com ele. O Senhor me deu os filhos, eu já não sei o que fazer com os filhos. O Senhor me deu essa situação, eu já não sei o que fazer com essa situação. Está na hora de você declarar bênção, mas está na hora de você declarar suas fraquezas. Está na hora de você chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu reconheço humildemente que sozinho eu não aguento, mas o Senhor é comigo, e se o Senhor é comigo, os meus olhos estão postos no Senhor. Sabe o que Josafá estava dizendo? Nenhum medo ia ser distração. Nenhuma conversa fiada ia ser distração. Nenhuma realidade que aparecesse naquele momento ia distrair ele, porque os olhos estariam postos no Senhor, porque ele sabia que ele era soberano, que ele era poderoso e que ele tinha promessas para a vida dele. Quando Josafá toma essas medidas, e eu encerro, quando Josafá toma essas medidas, algo novo acontece. Coloca para mim aqui. Verso 13. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 13. Nós vamos terminar agora. Todo Judá estava em pé diante do Senhor. Estava em pé diante do... Não se esqueça do cenário. Qual que era o cenário? Guerra, pressão, luta. E eles não vinham para fazer carinho na cabeça. Eles não vinham para dar conselhos. Eles não vinham para te deixar confortável. Eles vinham para matar. Mas a Bíblia diz que todo Judá. Josafá era rei de onde? Judá. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus família. Quando coloca os olhos do Senhor. Você não tem noção quando a sua família colocar os olhos no Senhor. Verso 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eu posso ver esse ambiente aqui agora. Eu posso ver esse ambiente aqui agora. Eu posso ver esse ambiente aqui agora. Sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita e filhos de Asaf. 15. E disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Quando um homem se coloca diante de Deus, o céu responde.
O céu responde: e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ei. Existem famílias que chegou aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu sei. Eu não sei o que fazer. O Senhor trouxe você aqui nesta manhã para nós lermos como igreja. Como igreja, fica de pé no seu lugar, como igreja. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão a essa família que está do seu lado. Dê a mão a essa família que está do seu lado. Isso não é palavras de homens, isso é palavras de Deus. A Bíblia diz que quando a igreja estava reunida, a Bíblia diz que quando a congregação estava reunida, a Bíblia diz que num domingo pela manhã como esse, o Senhor iria falar conosco aqui. E a Bíblia diz: e disse, dai. Olha, presta atenção. Você vai olhar para esse irmão que está do seu lado. Nós só vamos ler a última parte aqui, ó. Pois a peleja não é vossa. Fala para ele. Fala para ele. Prega para ele agora. Fala para ele: você chegou desanimado aqui, preocupado, mas o Senhor tem uma palavra para você. E a palavra de hoje é: a peleja não é vossa, a peleja é do Senhor. Verso 16. Amanhã descereis contra eles. Sabe o que o Senhor está falando com você aqui nesta manhã? Que hoje é domingo, você está reunido e Deus está falando, mas amanhã o Senhor já está tratando de todos os seus inimigos. Amanhã o Senhor já está tratando de todas as suas causas. Amanhã é o Senhor que vai lá na Aima. Amanhã é o Senhor que vai lá naquele senhorio. Amanhã é o Senhor que vai lidar com o seu filho. Amanhã é o Senhor que vai lidar com aquilo que você precisa cuidar. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis. Encontrá-lo-eis. Fala com esse irmão que está do seu lado: amanhã é o dia do fim do vale. Fala para ele: amanhã é o fim do vale. Amanhã é o fim do seu vale. Amanhã é o fim do seu vale. Encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Verso 17. Neste encontro, fala com esse irmão, pelo amor de Deus. Fala o que a palavra diz. Declara o que a palavra diz. Neste encontro não tereis que pelejar. Tomai posição. Se posicione em fé. Se posicione em esperança. Ficai parados e vede. É com seus olhos que você vai ver. O salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã. Fala com esse irmão que está do seu lado, fica atento. Abra os seus olhos, porque amanhã Deus vai te surpreender. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sairei ao encontro. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? O Senhor está dizendo para você: não se preocupe, porque eu já dei ordem a anjos. Não se preocupe, porque um exército de anjos foi liberado agora para ir lá na sua casa.
para ir lá na sua empresa, para ir lá naquele escritório de advocacia. Já dei ordem, já dei ordem, já dei ordem, já dei ordem para aquela causa difícil. O anjo já está encarregue, porque o Senhor é convosco. É convosco. 18. Então Josafá tem louvor preparado aí? Porque aquele povo adorou, esse povo vai adorar. Aquele povo tinha promessa para amanhã, esse povo tem promessa para amanhã. Os olhos deles estão abertos. Você está preparado para adorar? Você está preparado para adorar? Você está preparado para fazer o que Josafá fez? Então Josafá, eu vou adorar ao meu Deus. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Ah, se eu fosse você não ficava calado. Se eu fosse você não ficava calado. Se eu fosse você já começava a falar. Se eu fosse você já começava a declarar. Se eu fosse você já começava a declarar. Se eu fosse você já começava a declarar. Desperta essa geração, traz de volta a visão. Reacende o fogo, desperta essa geração, traz de volta a visão. Tem homens e mulheres aqui nesta manhã que querem viver os milagres de amanhã, mas não querem ter uma atitude hoje e agora. Acende a chama, vem nos restaurar, vamos atos do. Ah, existe um movimento de Deus aqui hoje. Existe um movimento de Deus. Acende a chama. Se você crê nessa palavra, coloque a palavra, palavra, palavra. Coloque a palavra aqui, a palavra, palavra. Coloque a palavra ali, coloque a palavra ali. Fala com esse irmão, você já entendeu? Fala com ele, você já entendeu? Por que você está de pé ainda? Por que você está de pé? Hoje nós vamos terminar esse culto se dobrando ao Senhor, porque a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Mas enquanto uma igreja adora, o céu desperta. Enquanto uma igreja adora, algo novo vai acontecer. Vai, vamos declarar, vamos declarar. Acham que Cristo já não vai voltar. Começa a declarar ele. Coloque sua causa impossível. Coloque a sua causa impossível. Coloque a sua causa impossível. Coloque a sua causa impossível. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual, pois levanta essa geração, traz de volta. Ah, aquilo que ia nos matar não vai nos matar. Aquilo que ia nos matar não vai nos matar. Hoje, como igreja, nós estamos aqui. Verso 19. Verso 19. Verso 19. Ah, meu irmão, quando eu ler o 19 e o 20, você vai dar um salto dessa cadeira e vai tomar posse da sua vitória. Você vai tomar posse da sua vitória. Aquilo que era guerra não vai ser guerra mais. Aquilo que era mentira vai se tornar uma verdade na sua vida. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coeritas, para louvarem ao Senhor. Vamos louvar, vamos levar, vamos louvar. Desce aqui neste lugar, reacende a chama, vem nos restaurar.
verso 20. Pela manhã cedo, fala com esse irmão, que horas que é agora? Que horas que é agora? Nós estamos no culto da manhã. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saíram eles, pôs-se Josafá de pé. Pois Josafá, existe uma geração de Josafá. Fica de pé no seu lugar agora. Fica de pé no seu lugar agora. Fica de pé no seu lugar agora. Pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Verso 21. Aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos ornamentados sagrados, e marchando frente ao exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Verso 22. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs-se ao Senhor emboscadas contra os filhos de Aminon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores, ajudaram-se uns aos outros a se destruir. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Verso 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. 26. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até o dia de hoje. Verso 27. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os inimigos. 28. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. 29. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Verso 30. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus, repita comigo, porque Deus lidera o repouso por todos os lados. Por todos os lados. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Comece a declarar, comece a declarar. Simplesmente louve. Tá chorando, louve. Prestigiando, louve. Tá sofrendo, louve. A vitória. Abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele as suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor, com muito louvor. Declara isso, igreja. Enquanto você adora, portas estão sendo abertas. A gente não precisa. Te precisa entender o que Deus está falando. Aleluia, Jesus. Quando ele fica em silêncio, é porque
atmosfera linda aqui neste lugar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. É amanhã. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de ver. É amanhã. Então ouve, simplesmente ouve. Tá chorando, ouve. Precisando, ouve. Tá sofrendo, ouve. Não importa, ouve. Seu louvor pode ser. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Declara isso, declara isso. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém as fechar. Ele trabalha pra quem ele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Declara isso, declara isso, declara isso. Comece a cantar com muito louvor. 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 Exalte o Senhor. Com muito louvor. Cante ao Senhor. Com muito louvor. Se é para Ele, se você crê que enquanto você estava adorando, Deus estava abrindo as portas, Deus estava vencendo os inimigos internos e externos. Se você crê nessa verdade, dê um glória a Deus, dê um aleluia, dê um abraço nesse irmão e fala: a vitória é sua. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Vamos terminar agora. Vamos terminar agora. Dá-me 2 minutos, por favor. Não se movimente. Existe uma atmosfera nesta manhã aqui sobrenatural. Você não está aqui à toa. Mas existem pessoas aqui nesta manhã que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Josué deu uma direção: santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Josué deu essa direção da parte de Deus para o povo. Existem pessoas aqui nesta manhã que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Ou existem pessoas que um dia já entregou a sua vida para Jesus, mas você precisa se reconciliar com Ele. Você precisa se realinhar com Ele. Você precisa reconectar a aliança com Deus. E eu quero dar essa oportunidade. Foi muito forte quando eu estava pregando. E foram pessoas falando assim: eu sei que Deus tem uma vitória para mim, mas eu estou desalinhado. O Senhor está te dando a oportunidade de você se alinhar hoje. E a única coisa que você precisa, se você quer entregar a sua vida para Jesus, é largar a mão desse irmão que está do seu lado agora e levantar a sua mão. Levantar a sua mão, você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer renovar a sua aliança com o Senhor, você que um dia entregou a sua vida, mas em algum momento você se desviou. Eu não quero saber por que você desviou. A única coisa que você precisa é, aonde você está, levantar a sua mão. E talvez você esteja tentado a dizer: Deus sabe o que eu estou fazendo. Levanta a sua mão, eu quero ver a sua mão levantada. Você que quer renovar a sua aliança hoje, nós já temos algumas mãos levantadas. Levanta bem alto, levanta bem alto. Você que quer viver aquilo que Josafá viveu,
Você que quer viver aquilo que o povo viveu, você que quer viver essa realidade que o povo está vivendo, você que quer que Deus luta por você a partir de hoje, você que quer que Deus peleja por você a partir de hoje, levanta a sua mão direita agora. Vai ser um ato de fé, vai ser um ato de esperança, vai ser um ato de renovo para você. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto, sem nenhum receio, sem nenhum constrangimento. Nós estamos diante da congregação onde o Espírito vem dizer à igreja, o Espírito vem dizer à igreja que existe um novo tempo e uma nova estação. Você que levantou a mão, eu não quero que você saia daqui sem orar por você. Eu quero te pedir um minutinho da sua atenção. Vem aqui rapidinho. Eu não posso sair daqui sem orar por você. Vem cá rapidinho. Se alguém levantou aí a mão do seu lado, traz essa pessoa aqui. Se você não levantou a mão, mas quer vir aqui à frente, pode vir. Nós temos aqui um time de intercessores e pastores que vai declarar essa nova estação na sua vida. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir, que aquilo que eles experimentaram, vocês também experimentarão. Pode vir, venha por favor, venha aqui, filho. Isso, venha, 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 pode vir, pode vir. Existe um novo de Deus, existe um novo de Deus, existe uma nova estação, um novo tempo em nome de Jesus. Isso, pode vir, você que não levantou a sua mão, mas você quer vir, pode vir também, pode vir também. Existe uma nova estação, um novo tempo. Desse lado aqui, ó. Isso. Igreja, estende as mãos sobre eles. Se existe alguém que esteja resistindo à voz do Espírito Santo, não faça isso. Não faça isso. A resposta que você precisa está na atitude que você não está tomando hoje. O Senhor disse para Josué falar ao povo: diga para esse povo: santificai-vos hoje, porque amanhã eu quero fazer maravilhas no meio de vós. Aquilo que você precisa amanhã, Deus está esperando uma atitude sua hoje, de entregar a sua vida para Ele, de se reconciliar com Ele. Não fique no seu lugar. Venha, 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 venha. Enquanto eu orar, se você sentir no coração, pode vir. Senhor, graças nós te damos, Pai, pela vida de cada homem, pela vida de cada mulher, pela vida de cada jovem que está aqui. Nós, Pai, apresentamos, Pai, a vida de cada um deles, declarando, Pai, um novo tempo, uma nova estação, porque a Tua palavra diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. Por isso hoje, meu Deus, tudo aquilo que pressionava, tudo aquilo que amedrontava, tudo aquilo que impedia ele de viver o sobrenatural do Senhor, nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus. Nós estamos repreendendo agora em nome de Jesus. Se há doença, vai ser curado agora em nome de Jesus. Se tem demônio, vai ser liberto agora em nome de Jesus. Se tem vício, vai ser liberto agora em nome de Jesus. Se é orfandade, vai ser liberto agora em nome de Jesus. Se é paternidade, vai ser liberto agora em nome de Jesus. Existe um Pai, existe um Pai, existe um amor sobrenatural sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E por isso, Pai, eu oro e os abençoo agora em nome de Jesus. Vocês que estão aqui à frente, olha para mim. Vocês que estão aqui à frente, só cheguem para cá um pouquinho. Um passo para cá, por favor. Isso, para eu ficar pertinho de vocês. Repita comigo aqui uma oração em voz alta. Essa oração precisa ser em voz alta. Repita comigo assim, toda a igreja vai repetir: Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Eu renovo a minha aliança com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados, porque a partir de hoje eu quero viver eternamente ao seu lado. Olha para mim aqui. Neste momento há uma festa no céu. Se há uma festa no céu, tem que haver festa na terra também.
O povo que gosta de festa é crente. Nós vamos te apresentar uma igreja que não é uma igreja perfeita, mas é uma igreja que é apaixonada por Jesus. É uma igreja que ama Jesus. E se nós amamos Jesus, nós amamos vocês também. Amém? Então eu vou contar até 3. No 3 eu quero que vocês virem para trás. Pode ser? Combinado? Só no 3, hein? Só no 3. Cadê a festa? Festa, festa. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem uma orientação para a festa aí, ó. Vira para trás aí, vira. Você vira. Isso. Segue essa orientação aqui, ó. Aquele que estava perdido, ele foi encontrado. Aquele que estava nas trevas, hoje ele está na luz. Sejam bem-vindos ao novo. Totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Declara isso para o seu irmão, declara isso para o seu irmão. Grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Precioso és para mim. Vamos dar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se é para Ele, pode ser mais forte. Aleluia. Fala com esse irmão que está do seu lado assim, olha, fique atento, porque aquilo que você não sabia o que fazer, hoje você já sabe. E não se esqueça, amanhã tem porta aberta, tem muralhas sendo quebrada, tem vitória sendo estabelecida, porque a luta não é nossa, a luta é do Senhor. Outra coisa, fala com ele assim, você sabe o que você vai fazer 7 horas da noite hoje? Fala com ele, não é jogo não, tá? É culto. Fala para ele, é culto. Fala com ele, o que Deus começou de manhã, Ele vai terminar à noite. Tá bom? Aleluia. Senhor, graças nós te damos, Pai, por esta manhã maravilhosa. Obrigado, Jesus, por cada louvor, por cada adoração. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei que enquanto nós estávamos aqui reunidos, o Senhor estava presente. O Senhor estava nos ouvindo, o Senhor estava nos abraçando, o Senhor estava cuidando de nós, o Senhor estava cuidando da nossa casa, o Senhor estava cuidando dos nossos filhos, Pai. E por isso, Pai, ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o Senhor nos leve, Pai, para o conforto dos nossos lares. Que tenhamos, Pai, um domingo maravilhoso, uma semana na presença do Senhor. E que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. E que nunca nos deixe faltar a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do Senhor e as doces consolações do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz... Amém. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Você que está em casa, que tempo maravilhoso. Eu só quero lhe dizer, a peleja não é sua, a peleja é do Senhor. Aquilo que você não sabe o que fazer agora, o Senhor sabe por você. Ele é um Deus soberano, fiel, poderoso e tem promessas para a sua vida. Espero por você às 19 horas aqui para juntos celebrarmos o nome poderoso de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.